Então, para finalizar essa parte sobre tratamento geométrico de vetores, a gente vai ver um último conceito, que é ângulo de dois vetores. Eu já comentei isso anteriormente, apenas não formalizei. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula ângulo de dois vetores? Vamos supor aí que eu tenho o vetor U, este aqui é o vetor U, e este aqui seja o vetor V. Sempre que eu quero calcular ângulo entre dois vetores, eu faço o seguinte. Eu vou posicionar aqui, escolher um ponto qualquer aqui no plano, e vou posicionar a origem desses dois vetores exatamente sobre este mesmo ponto. Tá? Isso é justamente para eu conseguir criar um vértice. Né? E aí, a partir desse vértice, eu calculo o ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o vetor U, vou posicionar a origem dele neste ponto aqui, e vou pegar o vetor V, posicionar a origem dele neste ponto aqui. Ok? Qual que é o ângulo que está sendo formado entre esses dois vetores? Bom, aí você pode me dizer, depende. Existem dois aí, né? Poderia ser este ângulo aqui. Não é mesmo? Este aqui é um ângulo. Vou chamar esse aqui ângulo θ. E também poderia ser este ângulo aqui. Não é mesmo? Ângulo β. Tá? Por definição, o ângulo que a gente vai escolher para medir ângulo entre dois vetores é sempre o menor ângulo. No caso, a ideia seria o seguinte, o ângulo aqui, ele sempre vai ser um ângulo que ele está entre 0 graus e 180 graus. Ok? Lembrando aí, em radianos, é a mesma coisa que dizer assim, ele está entre 0 e π radianos, né? 0 e π radianos. Ok? Então, neste caso, aí, o ângulo entre esses dois vetores aí é este θ, certo? Este beta aqui, no caso, a gente desconsidera. Ok? Muito bem, e aí poderia ser, né? 30, 60, 120, e aí assim por diante. O que acontece se esses dois vetores aí eles são paralelos? Como é que eu vou medir ângulo de vetores paralelos? Bom, se eles são paralelos, eles podem ter sentidos iguais ou sentidos contrários. Lembra que a gente só pode falar em sentido igual e contrário quando dois vetores têm a mesma direção. E dois vetores que têm a mesma direção é porque eles são paralelos, né? Então, vamos supor que esse aqui seja o vetor V, o vetor U, e este aqui seja o vetor V. Eles têm a mesma direção, né? São paralelos, e eles têm o mesmo sentido. Como é que eu vou medir? Bom, eu iria pegar um ponto aqui, iria pegar o U, iria colocar aqui, e iria pegar o V e iria colocar aqui. Por definição, a gente diz o seguinte, que se dois vetores são paralelos e têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles vai ser igual a zero. Então, o θ aqui mede zero. Pode ser o quê? Se eu colocar assim, é 0 radianos, né? Se eu colocar assim, é 0 graus. Ok? Que é congruente no caso aí, né? Congruente no caso se eu pensar em radianos, né? Eu vou deixar assim. Tá? Então, paralelos de sentidos iguais tem 0 graus. O ângulo entre eles é 0 graus. Se eles forem paralelos e tiverem sentidos contrários, então aqui está o U, aqui está o V. Então, vamos pegar um ponto aqui. Vou puxar a origem do U neste ponto. Seria um representante, né, do U. E pegar um representante do V para este ponto. Aqui. Então, se eles forem paralelos e tiverem agora sentidos contrários, aí o ângulo entre eles vai ser este aqui. Ó. O ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Ou então, π radianos. Né? Aqui, no caso, era 0 radianos. E aqui, no caso, é π radianos. Ok? Então, só tomar cuidado com estes dois casos aqui. Muito bem. Para finalizar, quero fazer um exercício que está com vocês, não, um exemplo, tá? Um exercício, está na página 16 do livro didático, é um exercício que eu pedi para vocês resolverem ele, tá? E eu vou fazer com vocês, bom, ele tem a letra A, B e C, eu vou fazer com vocês a letra B apenas, tá bom? E aí eu deixo a letra A e a letra C aí para vocês darem uma pensada. Diz o seguinte, dados os vetores coplanares U, V e W representados na figura 1.36, que é esta figura que está aqui, tá? Determinar, a letra A pediu uma coisa, a letra B, que é o que me interessa aqui, pede para determinar o ângulo entre os vetores menos 3V e W. Vamos lá, coplanar significa que esses três vetores aqui estão sobre o mesmo plano. Né? Então, seria este plano aqui do papel onde eu estou. E pede o ângulo entre esses dois vetores aqui. Então, olha só os vetores que deu para a gente. Deu o vetor U, V e W. Notem que aqui
O ângulo entre o vetor U e V é de 45 graus. O ângulo entre o vetor U e W é de 60 graus. Se eu perguntasse o ângulo entre V e W, por exemplo, né, vocês iriam fazer 60 mais 45, dá 105 graus. Né? Agora o que está pedindo é, baseado nessa figura aqui, encontrar o ângulo entre os vetores menos 3V e W. O W já está aqui, ó. Não preciso construir ele. Agora o menos 3V eu não tenho. Né? O menos 3V eu deveria construir para ver onde é que ele ia estar. Vamos pensar um pouquinho, como é que eu poderia fazer ele? Tá? Eu poderia fazer o seguinte, olha, o menos 3V seria um vetor que é oposto ao V, por causa desse sinal negativo aqui, e que mede 3 vezes mais que o vetor V. Não é mesmo? Em outras palavras, a gente vai ter um vetor aí que ele é paralelo ao vetor V, menos 3V é paralelo ao vetor V, né? Só que tem o sentido contrário em um módulo que mede 3 vezes mais que o módulo do vetor V. Então a gente poderia pensar o seguinte, se eu traçasse a reta, vou fazer de preto aqui, a reta que é a reta suporte do vetor V, seria mais ou menos assim. Aqui eu não tenho exatamente quanto que mede o vetor V, né? Não sei qual que é o módulo, eu vou tentar fazer aproximado, tá bom? Aproximado. Como que seria, vamos pensar um pouquinho como que seria apenas o vetor menos V. Esquecem o número 3, tá? Como seria o vetor menos V? Se o V ele está apontando para cá, né? O sentido dele é para cá, o menos V teria a mesma direção que o V, mesmo comprimento, porém o sentido é contrário. Então o menos V seria alguma coisa assim, ó. Repito, eu estou fazendo aqui aproximado, tá? Mais ou menos assim. Vamos supor aqui que este comprimento que eu fiz aqui, ele é exatamente menos V. Ó, o V está para cá, o menos V apontou para o outro lado. Né? Tem a mesma direção, só o sentido contrário. Bom, se eu quero saber quem que é o menos 3V, eu deveria então fazer assim. Isso aqui é menos V, soma com menos V de novo, dá aqui. Isso aqui deu menos 2V, soma com este aqui, deu menos 3V, né? Então, quer dizer, o menos 3V, ele seria um vetor desse formato, ó, que sai daqui e vai para cá. Então, este vetor em vermelho que eu acabei de desenhar seria o vetor menos 3V. E foi o que a gente imaginava, né? Tem a mesma direção que o V, tem sentido contrário por causa do menos, e ele mede 3 vezes este vetor V aqui, tá? Aproximadamente. O que eu quero saber agora é qual que é o ângulo entre o vetor menos 3V, este vetor em vermelho, e o vetor W. Né? Muito bem, o que a gente pode... Bom, você já pode estar imaginando a resposta, né? Só quero justificar bem certinho isso. O que a gente sabe? A gente sabe que o menos 3V e o V, eles são vetores paralelos. Eles têm a mesma direção, né? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que menos 3V, ele é paralelo ao vetor V. Isso é pela construção, né, de ser pela multiplicação por escalar, né, que a gente viu em vídeo anterior. Tá? Então, se ele menos 3V é paralelo ao vetor V, por ângulo a gente já sabe aqui, ó, ele pode ter sentido igual ou sentido contrário. Como apareceu um menos aqui na frente, eles vão ter sentidos contrários, né? Então, a única outra coisa que a gente sabe é que menos 3V e V têm sentidos contrários. Bom, paralelos com sentidos contrários, então o que a gente sabe sobre o ângulo deles é que o ângulo é de 180 graus, né? E o ângulo está aqui, ó. Vou fazer de azul. Este ângulo que está aqui, ó. Em azul. Esse ângulo aí, que eu vou chamar de θ, ele é então de 180 graus, entre o V e o menos 3V. Muito bem. A pergunta é o ângulo entre menos 3V e W. O que eu quero saber, então, é este ângulo que está aqui. Ó. Vamos fazer ele de verde. Este ângulo que está aqui. Vamos chamar aí esse ângulo de beta, pode ser. Quem que é este ângulo, né? Bom, só a gente pensar. Tudo isso aqui tem que dar 180. A gente sabe que aqui tem 45 e aqui tem 60, né? Somando com beta tem que dar 180. Então, seria 60 mais 45, deu 105. Então, a gente sabe que isso aqui deu 105 graus. Somando com beta tem que dar 180. Então, quanto que falta para chegar a 180? Bom, então esse beta aqui só pode ser 75 graus, né? Então, portanto, o ângulo entre
menos 3v e w é de 75 graus. Ok? Muito bem, está resolvido o problema. Última coisa. Assim, o fato de este vetor vermelho aqui ser menos 3 vezes v mudou alguma coisa para o ângulo? No caso, eu precisaria ter feito todo este vetor aqui, menos 3v, para encontrar o ângulo entre menos 3v e w. Né? Porque observem que o comprimento dele aqui, né, não mudou nada para mim em relação ao ângulo. Não alterou. E aí que entra até às vezes a ideia de versor, que eu comentei no vídeo anterior. Quer dizer, eu não precisaria estar trabalhando com o tamanho dele. O que me interessa simplesmente aqui é direção e sentido. Então, quer dizer, se eu tenho aqui o vetor v, eu poderia muito bem pegar aqui o inverso do seu versor. Seria aqui um menos u. Né? O ângulo entre menos u e w é o mesmo ângulo entre menos 3v e w. Por quê? Porque o ângulo aqui, o que realmente muda no ângulo é em relação à direção e sentido. O módulo não muda em nada. Tá? Então aí está um sinal assim, de porquê daqui a um pouco trabalhar com versores. Tá bom? Quer dizer, eu não precisaria ter construído todo este vetor aqui, menos 3v, para saber qual que é o ângulo entre menos 3v e w.